Salut, espero que esteja tudo certo aí com você. Bem-vindo ou bem-vinda a mais essa aula em que a gente vai ver um texto bíblico que provavelmente você já conhece, facilitando aí o aprendizado do francês. Então a gente vai ver a parte 2 do Salmo 91. Lembrando que a parte 1 tem o link aqui na descrição para você ver ou rever se você já assistiu, formando aí o Salmo 91 completo, tá? Então, a gente vai começar aqui na metade para o final e vamos logo para o nosso texto, que é esse texto muito bonito aqui. De tes yeux, então olha só a pronúncia, tá? Já vai repetindo aí comigo para ficar mais tranquilo para você na hora de falar francês, tá? Aqui vai ser, ó, de tes yeux. Esse de aqui, lembrando esse E, não é som de E normal, é um E bem fechado, bem arredondado, é quase um O, tá? Você vai fazer uma boca de O e vai falar E, vai ficar de tes yeux, tá? Isso é muito importante porque na hora da escuta, você não vai ouvir de tes yeux. Quando a gente lê em português, né, a gente acha que vai estar lá o de tes yeux, e é de tes yeux. Esse D é muito suavezinho, é quase só o som de D, tá? E isso faz toda a diferença na hora de você compreender quando alguém fala francês com você. Então, de tes yeux, aqui a gente vai fazer essa pronúncia yeux aqui. Você vai fazer uma boca de O e vai falar E de novo, tá? E esse X você não vai pronunciar. De tes yeux, tá? A gente vai fazer essa ligação aqui fazendo o som de Z, de tes yeux, tá? De tes yeux, seulement, seul, esse seul é o só, né? E o mon vai ficar bem fechado também, seulement, de tes yeux seulement, dos teus olhos somente, então somente com os teus olhos, de tes yeux seulement, tu regarderas. Esse verbo regarder significa olhar e a gente tem dentro dessa palavra regarder o verbo garder, que é o verbo guardar mesmo. Então, esse guardar significa justamente quando algo entra pelos teus olhos e você guarda lá dentro, na sua memória, dentro do seu cérebro, tá? A gente vai ter essa mesma palavra para o guarda, é aquele que olha, aquele que vigia, aquele que fica de olho em alguma coisa, né? Le garde. E o verbo watch em inglês também vai ter essa mesma estrutura, vem da mesma raiz, o garder e o watch também tem essa origem de olhar e guardar, certo? Então, regarder é olhar ou, no caso aqui, contemplar, ficar olhando. Tu regarderas, você contemplará ou simplesmente contemplarás. Tu regarderas, contemplarás. E aí a gente vai ver que e tu verras. Aqui você vê o verbo ver mesmo, né? Então em francês você tem o verbo regarder e voir. O regarder tem a ver com olhar e assistir, e o voir tem a ver com ver mesmo, tá? Você pode usar os dois basicamente como você usa em português. Tu verras la rétribution, você verá a recompensa. Tu verras la rétribution des méchants. Essa palavra méchant aqui significa os malvados, né? Os ímpios, aqueles que não são santos, não são puros, les méchants. A gente vai traduzir isso por mal ou malvado, aqui no caso é um texto bíblico, a gente vai traduzir por ímpio, mas a gente vai usar essa palavra no dia a dia para dizer que, tu é méchant, você é mal, você é maldoso, você é malvado, tá? A gente vai ter em francês um outro termo para quando a coisa é má ou ruim, tá? Então é o mauvais ou mauvaise, no caso feminino, tá? Então um mauvais film, um filme ruim, un mauvais film ou un film mauvais. E aí o méchant é mais para uma pessoa que é maldosa, uma pessoa que não é bondosa no caso, tá? Então mauvais e mauvaise seria o ruim ou o mal no sentido de aquilo que não é bom, e o méchant é no sentido de ruim, no sentido de malvado, tá? Então, un méchant é uma pessoa malvada, uma pessoa que não é boa no coração, tá? Então, tu verras la rétribution des méchants. E aí, aqui, ó, car tu es mon refuge, porque
Você é o meu refúgio, car tu es mon refuge. Ô Éternel, ó Senhor, ô Éternel. Tu fais du très haut, você faz do super alto, do muito alto, a gente vai traduzir aqui no altíssimo fizeste, né? Tu fais du très haut, a gente vai ter em francês essa palavra aqui, haut, que significa alto. Só que esse alto a gente não vai usar para pessoas, por exemplo. Quando você vai falar assim, o Paulo é alto, você vai falar Paul est grand. Geralmente para pessoas a gente vai usar grand et grande. Il est grand, elle est grande. E o a gente vai falar para quando é em cima de alguma coisa ou é algo que está acima, tá? É muito alto, c'est très haut. Tipo, lá em cima, naquele prédio é muito alto, c'est très haut, tá? E a gente não vai falar haut, a gente vai falar o, porque o H você não vai pronunciar e nem o T, e o AU em francês vai ficar o, tá? A gente já explicou, né, em outros momentos que AU é sempre som de O, isso vai acontecer todas as vezes que você vê o AU em francês, certo? Se tiver de très haut, você faz do altíssimo, ta retraite. Esse retraite pode significar o seu lugar de habitação, mas em francês muitas vezes a gente vai usar o termo retraite para aposentadoria, la retraite. É bem esse ato de se retrair, né? Uma pessoa que trabalhou a vida inteira e agora já não trabalha mais, ela se retira, ela se retrait, né? Ela traz para trás, né? Ela se retrait. E aí a gente pode usar então, il est retraité, ele é aposentado, ela é aposentada, elle est retraitée, ou il est à la retraite, ele está na aposentadoria, dizendo ele está aposentado, por exemplo, tá? E aqui a gente vai usar o verbo, o termo retraite para dizer a habitação, o lugar onde a pessoa se esconde, onde ela habita. No caso aqui, né? Tu fais du très haut ta retraite, você fez, né? Do altíssimo a sua habitação, aonde você se retrai, onde você se esconde, tá? Aucun malheur, esse aucun em francês parece o algum, mas em francês significa o nenhum, tá? Então, aucun malheur, esse malheur é a mal hora ou a infelicidade ou o mal ou algo ruim, certo? A gente tem em francês o bonheur, que é a felicidade, e a gente tem o contrário, que é o malheur, a infelicidade, o mal, certo? Então, aucun malheur ne t'arrivera. Esse ne t'arrivera é o verbo arriver, que significa chegar. Ele vem da origem de rive, que é a riba ou a ribanceira ou a ribeira de um rio, por exemplo, que é a margem do rio. Então, arriver significa chegar até o rio, né? Você lembra aí dessa associação com arriver, chegar na beira de algum lugar. Então, arriver, quando uma coisa arrive, é quando uma coisa chega. Ela vem, né, com o rio e chega na beira, na margem de alguma coisa. E a gente vai usar o verbo arriver no sentido de chegar ou no sentido de acontecer. Eu cheguei, je suis arrivé. Você chegou, tu es arrivé. Alguma coisa aconteceu comigo, quelque chose m'est arrivé. Tá? Então a gente vai usar o arriver tanto no sentido de chegar quanto de acontecer. Então quando ele diz aqui, aucun malheur ne t'arrivera, nenhum mal te chegará, não te acontecerá, né? E aí a gente vai usar esse ne aqui porque a gente está falando de algo na negação, ó. Nenhum mal te chegará, te sucederá. Então, aucun malheur ne t'arrivera, não chegará para você, certo? Aucun fléau, esse fléau seria uma praga. Então, aucun fléau, nenhuma praga ou nem praga alguma, n'approchera de ta tente. Esse approcher vem de proche, que é próximo, né? Então, approcher seria se aproximar. Então, le proche é o próximo e s'approcher é se aproximar. Então, nenhuma praga se aproximará, aucun fléau n'approchera de ta tente. Essa tente aqui é a tenda, tá? E aí, a pronúncia vai ser bem fechadona, é tente, não é tente, mas é tente.
E, por exemplo, tia em francês é tante também, mesma pronúncia, só que é com A, T-A-N-T-E, tante, tá? Só para você saber que o EN em francês vai ter sempre o som de AN, tá? Então, aucun fléau, AU sempre O, como eu já expliquei, n'approchera de ta tente, não se aproximará da sua tenda. Então, nenhuma praga chegará à tua tenda ou à tua habitação. Car, porque, pois, il ordonnera, ele ordenará, ordonnera vem de ordem, né? O dar ordem. Então, ordonnera a ses anges, aos seus anjos, aos anjos dele, de te garder, para te guardar. A gente já viu o verbo regarder e agora a gente está vendo o garder, que é guardar mesmo, tá? Então, garde tes choses, guarda as tuas coisas, garde tes choses, car il ordonnera a ses anges de te garder, ele ordenará aos seus anjos para te guardar. Dans toutes tes voies, aqui em todas as tuas vias, a gente vai ver esse termo voie aqui, que significa via, e aí você vai ver que o i em francês é sempre som de oa, e esse ES aqui no final a gente não pronuncia simplesmente, voar. Esse ES você ignora e o I é sempre som de OA, beleza? Então, dans toutes tes voies, em todas as tuas vias ou em todos os teus caminhos, certo? Ils te porteront, porter significa levar, trazer ao porto de alguma coisa, né? Porter significa levar, certo? A gente pode usar o verbo porter também para vestir ou trazer. Então, je porte une chemise, eu estou vestindo uma camisa, eu vou levar ou vou trazer, je vais apporter ou porter quelque chose, tá? Então, ils te porteront sur les mains, eles te levarão sur les mains, sobre as mãos, com as mãos ou nas mãos, em francês vai ficar sur les mains, tá? E aí a gente vai falar main, porque aí em francês é sempre e aqui o N a gente vai fazer o som sair pelo nariz. Então vai ficar sur les mains. Ils te porteront sur les mains. De peur que, essa expressão de peur que é literalmente de medo que. Esse peur tem a ver com pavor, você pode associar. No italiano tem a paura, por exemplo. Esse peur significa medo, né? Então a gente vai dizer, por exemplo, eu tenho medo de que algo aconteça. J'ai peur que quelque chose arrive. E aqui, quando ele já diz de peur que, é de medo que ou para evitar. Então ele vai dar ordem aos seus anjos para evitar, porque ele tem medo de que o seu pé, né? Que ton pied, de peur que ton pied, a gente não fala o de final, ton pied, ne heurte contre une pierre. Esse heurter aqui significa machucar ou se chocar contra, tá? Je me suis heurté, eu me machuquei, por exemplo. Heurter é tipo se machucar, se chocar com alguma coisa, tá? Então, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, então, para evitar, com medo que, né, o seu pé se bata ou se machuque ou se choque contra uma pedra, certo? Tu marcheras sur le lion, você andará sobre o leão, literalmente, quer dizer, você pisará sobre o leão estará abaixo dos teus pés. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Esse aspic seria um tipo específico de cobra, o nome mais geral para cobra é serpent. E aqui nesse trecho a gente vai falar l'aspic, que é um termo mais específico, mas le serpent é o termo mais geral para cobra, tá? Então, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, você andará, você vai pisar, você estará acima do leão e da serpente, né? Querendo dizer, você terá autoridade sobre esses animais também. Puisqu'il m'aime, esse puisque, puisqu'il aqui, seria já que, ou tendo isso em vista, pois, sabendo que, puisqu'il m'aime, já que ele me ama, porque ele me ama, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, eu o livrarei. A gente vai ter o livrer em francês, que é o liberar, e a gente vai ter o délivrer, que é livrar também, né? Je le délivrerai, certo?
Je le protégerai. Eu o protegerei. Je le protégerai, tá? Atenção com a pronúncia. Proté é um E fechado e esse E vai ficar mais arredondado. Protégerai. Eu o protegerei. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, já que ele conhece meu nome, ou pois ele conhece meu nome. Il connaît, tá? Se você ainda não é o meu aluno, vou te convidar a conhecer depois a minha comunidade, clicando no link aqui embaixo. Lá na minha comunidade a gente tem uma parte específica para os verbos, que são a estrutura mais importante que você precisa na hora de aprender a falar francês, formar suas frases. E lá, se você já é meu aluno, escreve lá na barra de pesquisa connaître, que é o verbo conhecer, para você conhecer justamente todas as formas desse verbo. Como eu sempre explico, os verbos eles são como se fosse uma caixinha de Lego que você recebe com várias peças e você precisa dominar todas essas peças para conseguir formar as suas frases com tranquilidade. Se você está buscando uma forma de aprender francês da forma mais eficiente possível, eu convido você a fazer parte da minha comunidade e também conhecer esse pequeno curso lá dentro, que é o Maîtrise la conjugaison, e conhecer principalmente aí o verbo connaître, que é um verbo muito importante. A gente não consegue ver todas as formas dele aqui na nossa aula, mas você pode depois fazer lá os exercícios e acompanhar as aulas por lá também. Então, puisqu'il connaît mon nom, já que ele conhece o meu nome, mon nom, tá? Il m'invoquera, esse invoquer aqui, lembrando IN em francês sempre som de un, il m'invoquera, ele me invocará, et je lui répondrai, e eu lhe responderei. Em francês é interessante porque a gente tem esse re com esse acento que marca aqui que antes tinha o S. Então a gente vai usar em português responderei, tem o S, e em francês répondrai. Mesma coisa com écrire, a gente tem um acento aí, écrire, e em português é escrever, tá? Então, vai acontecer muitas vezes isso, a gente ter esse E com acento, marcando que faltou um S, alguém engoliu esse S, né? Os franceses passam por um período onde me parece que pronunciar o S era uma dificuldade muito grande, eles param de pronunciar o S, e aí a gente coloca esse acento para não fazer répondrai, vai ficar répondrai. Je lui répondrai. Eu lhe responderei. Je lui répondrai, tá? Je serai avec lui. Eu serei com ele. Eu estarei com ele. O verbo serai aqui é o verbo être, que pode tanto ser quanto estar, né? Tanto ser o verbo ser quanto ser o verbo estar. Je serai avec lui. Eu estarei com ele. Dans la détresse, na tristeza ou na angústia. Détresse seria essa tristeza ou angústia, tá? Je le rassasierai. Esse verbo rassasier aqui significa satisfazer. Esse sazi significa satisfeito, cheio, tá? Então, rassasier significa satisfazer. Je le rassasierai. Eu encherei, eu transbordarei, satisfarei, o deixarei satisfeito de longs jours, né? Eu vou dar vários dias longos, je le rassasierai de longs jours. Eu satisfarei a vida dele com longos dias et je lui ferai voir mon salut. Eu lhe farei ver a minha salvação, mon salut. Eu adoro essa palavra salut, porque a gente usa quando a gente chega ou quando a gente vai embora, a gente diz salut, que é o nosso oi, e significa, né, saúde ou salvação, uma palavra que antigamente tinha essa saudação, que é trazer esses sentimentos, né, de olha, saúde, uma coisa boa, assim, né? E a gente vai usar o verbo salut também como salvação. Aqui nesse caso, né? Je lui ferai voir mon salut. Eu lhe farei ver, não é o meu oi, mas é a minha salvação. Mon salut, certo? Je lui ferai voir mon salut. Nesse texto, a gente tem vários verbos que estão no futuro. Je lui ferai, eu lhe farei. Je le rassasierai, eu lhe satisfarei. Je lui répondrai, je serai, e assim por diante.
lá na minha comunidade, escreve lá na barra de pesquisa Le Futur, para você também dominar esse tempo verbal, que é extremamente importante para o seu aprendizado do francês. Então, eu te espero lá na comunidade para não só aprender mais francês, mas também participar dos nossos encontros de conversação, das nossas atividades e aprender francês sempre e muito mais, certo? Então, não esquece de ver aqui embaixo o link para a comunidade e também assistir o Salmo 91, parte 1, se você ainda não assistiu, certo? E a gente se vê na próxima aula. Au revoir et à la prochaine. Até a próxima.